Vamos para um, então? Começar para a gente começar a trocar ideia. Como Freud observa e aponta a concepção humana pré-científica dos sonhos? Vinícius, Oi. essa pergunta é um pouco confusa, porque ele avalia vários aspectos, né, no início do texto. Teóricos anteriores a ele, que teorizaram sobre o assunto, né? Sim. A visão do senso comum, a visão religiosa e até a visão filosófica, que eu acho que você acabou cortando aí, você não colocou, né? Ele fala isso no texto, mas ele fala da visão filosófica. Epinímia, fantasma, essas, né? Que você tá dizendo. Não, a visão filosófica é que o espírito seria estaria se descolando do corpo e indo para uma espécie de plano superior, né? Metafísico. E a visão... Sim, pode continuar, desculpa. Pode continuar. Como é, Cardoso? Metafísico. Exatamente, indo para o plano metafísico. Que no caso a gente não leu aí, né? Mas ele fala no texto. Ele fala no texto porque eu já li esse texto aí. Sim. Entendeu? Aí... Pode falar. Não, mostra aí o que você ia mostrar. É porque quando ele fala pré-científica no texto, ele está falando antes de Aristóteles. Porque ele coloca Aristóteles como um ponto de percepção científica, de vontade de perceber cientificidade sobre o caráter do sonho. Entendeu? Uhum. Tanto que quando ele está falando de Aristóteles e depois ele vem dizer, ó, é difícil escrever uma história do nosso conhecimento científico, porque ele está falando antes da concepção pré-científica dos sonhos dos antigos. Então aqui é porque ele está falando, ele vem falando de Aristóteles e ele fala, olha, antes uma concepção pré-científica, ou seja, Aristóteles para ele já é avaliado como um autor que faz uma análise científica dos sonhos. Tanto que ele vai comentar que ele faz essa percepção com o médico, como médico. Ele fala, ó, o cara esquentou, sonhou que estava no fogo. Aristóteles percebeu que o cara sonhou que estava queimando. E quando acordado, o médico consegue perceber, por isso, alguma coisa que estava acontecendo ali com o membro. Entende? Então já é uma percepção, uma vontade de pensar sobre o sonho de uma natureza científica. A pergunta ela vai em direção, e se você quiser que eu ajuste ao que você propôs, e não tem problema quanto a isso, seria assim, como Freud observa e aponta a concepção humana anterior à vontade científica humana de avaliar o sonho. Entendeu? Ou não? Tem a questão maior aqui... Fala aí, Carlos. A questão maior, que nem o Vitor tá pondo aí, é a questão da cosmovisão. Aí você vai entender isso melhor lendo Totem e Tabu, entendeu? Aqui tá mais... pincelou só. Mas para você entender o sentido filosófico, a cosmovisão e a metafísica, as crenças e tudo em Totem e Tabu. Sim. O que acontece? Ele fala no texto, eu não vou ter cortado isso, não é possível. Não, tá lá. Tá lá, né? Tá, o de Aristóteles. Aí, ó. Alguém quer arriscar responder olhando esse primeiro parágrafo aqui? Ó, a concepção pré-científica do sonho dos antigos certamente se encontrava em harmonia plena com sua visão geral de mundo, que costumavam projetar como realidade sobre o mundo exterior o que só tinha realidade na vida psíquica. Além disso,
levava em conta a principal impressão deixada na vida de vigília pela lembrança do sonho, que resta de manhã, pois nessa lembrança o sonho contrasta com o conteúdo psíquico restante como algo estranho, como que proveniente de outro mundo. A propósito, estaríamos equivocados se pensássemos que a doutrina da origem sobrenatural dos sonhos carece de seguidores nos nossos dias. Em cima aqui ele diz, eles diferenciavam entre sonhos verídicos e valiosos, enviados ao sonhador para alertá-lo ou anunciar-lhe um futuro, e sonhos vãos, enganosos e fúteis, cuja intenção era desnorteá-los ou levá-lo à perdição. Na natureza dos antigos, quem é que estava se comunicando para o alertar do futuro? Na via dos antigos, quem é que estava se comunicando para desnorteá-lo ou levá-lo à perdição? Então, pode falar, Marília. No caso, os deuses e os demônios, né? Exato, tá no texto, não tá? Tá. Isso O também, sonho, né? E aquelas... É uma coisa, assim, bem complexa, né? Porque se Sim. você pega o texto para ler, muita coisa é questionável na sua vida, né? Na vida da humanidade. Por exemplo, vamos dizer assim, de um modo religioso, todas as revelações geralmente foram através de sonhos, né? Na Bíblia, né? Estou dizendo do lado religioso, né? Então, é questionável. Mas vou levar para o outro lado para depois o povo não dizer, meu Deus do céu, o Freud veio para desvirtuar as pessoas das religiões. essas crenças limitantes que tinha na época, os sonhos proféticos ou a pitonisa, lá na Grécia Antiga, sempre teve adeptos desse pensamento, e tem até hoje os místicos, que vai interpretar o sonho como profético. E cabe ao quê? A nós, futuros analistas, a escuta, respeitar essa ilusão que o analisando está trazendo. Vamos respeitar, trazer. Aí, lá na frente, vamos saber o porquê que ele estava tendo tão sonhos assim. Sendo que os sonhos, tanto é o conteúdo latente quanto o manifesto. A vida lá, acordada, a gente vai pegando tantas coisas, vai jogando no nosso conteúdo. E os sonhos, ele vai explodindo, coisas inconscientes que vai vindo à tona paulatinamente. Aí nós temos que saber interpretar. Interpretar não, saber escutar. E o sonho, assim, ele tem uma importância muito grande, é porque a gente não dá a devida importância que ele tem na vida da gente, né? Por exemplo, eu tenho um sonho recorrente, né? Eu morava no interior de São Paulo, na zona rural, na fazenda dos meus avós, e eu sempre sonho com a mesma casa, com os mesmos lugares, e aí eu comecei a interpretar mais ou menos, assim, a questionar o meu sonho. Por que que eu sonho com aquilo ali? Aí eu compreendi o seguinte, por exemplo, quando eu vivi aquele momento, eu vivi o melhor estágio, assim, que eu posso dizer da vida, assim, porque era uma família, né, feliz, a gente viajava, a gente fazia tudo. Logo após a nossa vinda para a Bahia, minha mãe se divorciou, entendeu? Então, o que eu entendo? Eu entendo que ali foi aquele momento que marcou, aquele momento feliz em família, entendeu? Então, por isso que geralmente sempre é lembrado ali no meu sonho, aquele momento, aquele lugar, tudo ali, porque ali foi uma fase muito boa. Isso, tá vendo? Com a dentro da psicanálise, você começando a estudar, a ler várias coisas, você já está conseguindo fazer essas associações do seu sonho. Aí a interpretação é que é você que está interpretando. O psicanalista não interpreta, ele ajuda. Vai ter um texto muito legal, que eu já falei sobre ele algumas vezes, que é importantíssimo para quem quer entender um pouco de pulsões, mas que vai ter um adendo sobre sonhos recorrentes, que é além do princípio do prazer. Freud vai ter uma percepção sobre sonhos recorrentes muito legal. Não vou dar spoiler aqui, mas o que Freud vai dizer, Marília, é que é muito mais do que
você está conseguindo ver, tá? Freud, eu não. Freud vai Não, dizer. esse sonho aí que você está falando está no filme lá, Muito Além da... Como que é? Do Prazer, lá, do Freud. Não sei, acho que esse eu não vi. Até que a menina Freud além fica... da alma. Isso, Muito Além da Alma. Não, eu tô Freud falando... além da alma. Eu estou falando do texto Além do Princípio do Prazer, que é um texto sobre a configuração final de Freud, final entre aspas, né? Mas a configuração que a gente aprende sobre pulsões, onde Freud arremata ali, porque antes, nos 3 ensaios, a configuração de pulsão dele é meio diferente. Quando ele vem para Eros e Thanatos, ele vai no Além do Princípio do Prazer descobrir isso, e ali ele vai falar sobre sonhos recorrentes. Tem um capítulo que ele fala só sobre isso, que é interessantíssima a leitura, tá? Inclusive, Ferenc é um cara que dá uma luz para ele, que dá uma força para ele nesse momento, para conseguir fazer essas avaliações. Vamos continuar. Deixa eu falar um negócio aí. Pode, lógico. Pode falar até 3. Sim, a gente está falando sobre essa parte aí pré-científica, o que eles acreditavam e tal, né? Aí tem uma parte aqui do texto que ele fala assim, todo o material que compõe o conteúdo do sonho provém de alguma forma de experiência, ou seja, é produzido e lembrado no sonho. Ou seja, ele está falando que todo o material vem dos nossos sentidos aqui, nossa vigília. Nós vamos chegar nessa parte do texto. No nosso inconsciente. Nós vamos... Não, eu sei, mas assim, o que eu estou falando é o seguinte, que eu acho esse todo, né? Como é que ele sabe que todo o material, 100% do material, como é que ele prova que não pode ter uma outra segunda fonte aí, que nem os antigos falavam, que não, foram os deuses, foram os demônios, foram os anjos, foram sei lá quem, né? Como é que ele sabe que todo? Eu acho isso um pouco, assim, não científico, ele fazer uma afirmação dessa. Sim, mas essa afirmação não é sobre essa perspectiva que você está pontuando. Então, nós vamos chegar ali, eu acho que na questão 3 ou 4, e aí a gente retoma e fala especificamente sobre isso, Marquinhos, porque é interessantíssimo, e você foi muito perspicaz na sua pontuação. Mas esse todo não significa, esse todo do Freud não significa esse todo que você está avaliando nesse momento, tá? Nós vamos tratar desse todo daqui a pouco. Beleza. Tá bom? Tá bom. Vamos lá, se eu não me engano, no 3 ou no 4 nós vamos chegar. Marília queria falar mais alguma coisa? Respondendo ele assim, o que eu acho, né? Eu acho que não é um todo, eu acho que são fragmentos, né? São pequenos pedaços de alguma coisa do nosso... igual ele explicou aí, que o rapaz viu na placa um nome, entendeu? Eu acho que alguma coisa é como se fosse assim, o nosso sonho, ele é um filme, ele fantasia, e ali dentro, tem alguma coisa ali dentro, tem algum personagem, no caso assim, né, que representa isso daí, entendeu? Eu penso assim, né, não sei se eu estou certa ou se eu estou errada, diga aí, tio. Eu posso dar um adendo, que é esse questionamento do... Lógico. Do Márcio. Sempre. Porque existe a perspectiva, além da freudiana, que fala que os sonhos também têm toda uma completude com relação que está interligado com toda a humanidade, né? O que o Jung chamava de inconsciente coletivo, né? E esse inconsciente coletivo também se manifesta no sonho. Não é só um inconsciente subjetivo que se manifesta no sonho. Freud achava que apenas o inconsciente subjetivo se manifestava, né? Enquanto Jung tem uma visão mais universal, né? Por exemplo, uma das visões que Jung tinha é que foi a visão de um esquizofrênico que teve uma visão de uma como é, meu Deus, como se fosse um artefato. Um artefato, isso foi na clínica dele, agora esqueci o nome. Na clínica, ele teve uma visão de um artefato que era de uma religião totalmente inóspita, que ele nunca tinha conhecido, né? E ele teve essa visão, ele teve esse sonho, ele teve essa experiência com esse artefato. Aí, como é que Jung interpretou isso aí? Como é que um louco vai ter uma visão de um artefato, descrever um artefato perfeitamente, né?
Se ele nunca teve contato com aquele artefato, né? A esquizofrenia é capaz de fazer isso? Não. É porque ele teve um contato com o inconsciente coletivo dele a partir de uma manifestação ali subjetiva que ele teve naquele momento, né? Aí, a partir desse momento, foi que Jung conseguiu postular que existia um inconsciente coletivo, porque o inconsciente das pessoas estão interligados, né? Mas a gente está falando de Jung aqui, eu só estou dando um adendo, porque não necessariamente esses conteúdos oníricos, eles são subjetivos necessariamente, né? Não é todo mundo que defende isso, tá entendendo? Existem outras vertentes que defendem outras coisas também. Mas a gente está falando de Freud aqui, não vamos falar de Jung, né? Mas Freud também vai incluir isso de uma maneira sobre a perspectiva, por exemplo, no mal-estar da civilização. Entende? Então, existe uma concepção próxima da de Jung, com uma formatação diferente, com uma fala diferente, sobre a imersão e a capacidade que a cultura, que a civilização, que a sociedade, que a contemporaneidade, que os locais, que aonde você nasce, aonde você cresce, as maneiras com que você lida com o seu desenvolvimento ali, vão influenciar sobre a sua vida. Às vezes vão ter teóricos que vão espiritualizar demais em Jung e vão ter teóricos que vão espiritualizar menos, né? Só que se você espiritualizar menos em Jung, nessa pegada ele e Freud, você vai ver que dá para encaixar uma sinergia ali. Mas, igual você falou, é um adendo positivo, mas já a gente vai entrar nesse tópico junto com o Martin. Vai lá, Cardoso. Não, aqui Jung é muito místico, então ele levava sempre para o lado místico e religioso, as interpretações. A questão do inconsciente coletivo é um lado místico e religioso. Os arquétipos para ele, entendeu? E tudo. Aí que temos que saber diferenciar o lado místico de Jung e o de Freud. Por isso que Freud e Jung romperam a reunião de ego dos dois. Nenhum dos dois deram o braço a torcer. Sim, Cardoso, mas vão ter teóricos de Jung, por exemplo, que se fomentam de uma veia menos espiritualizada. Sim. Porque quando a gente lê, quando a gente interpreta aqui, a gente pode dizer cegamente que o que a gente está entendendo é justamente o que Freud estava dizendo? Não, gente, evidentemente que não. A gente está buscando uma compreensão sobre um texto que ele escreveu, mas às vezes o que a gente está entendendo e o que a humanidade compreendeu a partir da perspectiva dele não é exatamente. A gente vai ter gente que vai, no clássico, vai literalizar a sexualidade infantil. Vão ter inúmeros psicanalistas que vão trabalhar na fio da regra da sexualidade com a mente fechada, outros com a sexualidade um pouco mais ampla. Freud defendeu essa sexualidade mais ampla, mas mais ampla para quem? Qual que é a medida? A medida de Freud todo mundo conhece? Quem conhecia a medida era Freud, a medida dele. Então a gente só pode navegar sobre uma construção, e aqui Lacan vai ser mestre nisso, né? Nesse contorno dessa subjetividade interpretativa. Hermenêutica. Exatamente. Então, como que a gente pode se propor a aprender contextualmente Freud? Lendo Freud, entendendo Freud e também pontuando, igual o Vitor fez, fazendo adendos sobre outros teóricos, para a gente poder trazer um quadro pouco comparativo com aquilo que a gente está percebendo na leitura. Entende? É a melhor forma também. Eu tenho aqui a agradecer o Vitor por conta disso, porque eu acho que isso é extremamente importante. Não vai haver comparativo se a gente não trouxer esses adendos, se a gente não trouxer essas perspectivas, mesmo que aquilo que você vai falar, você pense assim, nossa, o que eu estou falando aqui eu acho que não tem nada a ver. É importante que você traga isso à tona, ninguém aqui vai te julgar, espero que não, mas que você fale aquilo que você está pensando, porque é a sua novidade de pensamento que vai trazer um comparativo interessante com aquilo que a gente está lendo. A diferença da psicanálise ortodoxa para a contemporânea. A contemporânea é um misto de uma psicanálise integrativa, mas só que nem tão
porque a psicanálise integrativa também pega outras técnicas que levam para o lado místico também. Já nós vamos falar sobre isso com mais afinco aí, Mark. Vai dar certo. Vamos continuar aqui, ó. Freud diz que em sua época existiam pessoas que ainda criam em uma natureza sobrenatural dos sonhos. O que você pensa sobre isso em nossos dias? No sentido de que existem pessoas que ainda creem na natureza sobrenatural dos sonhos? Sim. Sim ou não? Sim. Com certeza. Ele fala assim, ó, gente, a gente não está descartando a sobrenaturalidade aqui, calma. Não fiquem nervosos com isso, ó. Ele fala assim, ó. A propósito, estaríamos equivocados se pensássemos que a doutrina da origem sobrenatural dos sonhos carece de seguidores nos nossos dias. Ele está dizendo, olha, tem seguidor da doutrina sobrenatural dos sonhos aí, gente. E aí eu te pergunto, hoje é diferente da época de Freud? Não. Não. E o fanatismo? Não tem gente que acorda de manhã e vai direto jogar no bicho? Isso aí é toque, né? Mas tudo bem. Mas não joga no bicho porque sonhou? A crença limitante dele. Ou tem gente que tem um sonho também, fala, eu sonhei com A tal crença coisa. limitante, a crença limitante só quando perde ou só quando ganha? Eu nunca ganhei. Aqui tem um ditado, não. Tô brincando, tá, gente? Tô brincando. Mas vai, E Maria. sempre dizem assim, se sonhar com padre é morte, se sonhar com dente é morte. Né? Então... E essa aqui é as crenças. Meninos, e outra coisa também, as pessoas também, às vezes, por não ter conhecimento, né, as pessoas leigas que não estão nessa área, elas confundem muito interpretação do sonho com regressão. Não é? A pessoa acha que você vai interpretar o sonho, que você vai fazer uma regressão com a pessoa. Quem não conhece, né? Ela confunde. São técnicas diferentes. É possível. É possível que aconteça. Né? Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Eu acho isso, que o Freud estava certo. Eu só não acho que é em todos os sonhos que ele estava certo sobre isso. Ótimo. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Eu acho que pode conviver tranquilamente. E agora nós vamos entrar nisso, certo? Com essa pergunta. De que forma você lidaria com uma pessoa com tais crenças no setting? Essa pessoa que está ali no seu divã, ela crê que os sonhos são de natureza sobrenaturais. Como você lida com essa pessoa no setting? Como você vai lidar com essa pessoa no setting? Como você pensa de qual seria a maneira ética, responsável, psicanaliticamente falando, de lidar com essa pessoa no seu divã? É a pergunta de milhões do dia de hoje. Que está contido na pergunta número 1. Eu, no meu caso, né? Eu não posso desmentir, né? Desmentir não, eu não posso contradizer ela, porque senão eu vou causar um conflito, né? E esse não é meu interesse lá, né? Então, assim, como ela tem essa ilusão, eu tenho que entrar na ilusão dela para que ela me diga o que ela acha, né? Mas não quer dizer que eu estou concordando com ela, mas também não estou discordando, eu estou ouvindo, né? Excelente, mas só de você falar ilusão já pressupõe que você está julgando. É porque, assim, depende. Porque tem gente que tem, assim, uma loucura, entendeu? Uma loucura com isso, né? Tipo assim, uma loucura religiosa, que vai além até da sanidade, né? Então, por exemplo, chega uma pessoa totalmente religiosa lá. Não estou falando aqui de religião de ninguém, tá, gente? Cada um tem a sua e tem que ser respeitado. Mas chega uma pessoa lá totalmente religiosa. Deus falou isso para mim, isso e aquilo outro, no sonho, ele me revelou isso, me revelou aquilo.
eu vou chegar lá e vou falar, não, entendeu? Não existe isso, Deus não falou com você? Não, se Deus falou com ela, deixa Deus falar com ela. Deus falou o quê com você? Entendeu? Boa, boa. Deus falou com o que com você em sonho? Qual foi o sonho que Deus mandou para você? Porque talvez o que Deus falou com ela é o que ela queria ouvir. E através disso é o que ela vai me revelar, o que ela quer ouvir, né? E se o Deus dela for Diniz? Salomé? Eu não posso dizer que Salomé não é Deus para ela, porque se para ela é Deus, eu não posso impor uma religião ou um Deus para ela. Se o Deus dela é o sol é o Deus dela. Né? Eu não posso fazer nada. O papel é não invalidar a crença. É porque senão causa conflito, né? Porque geralmente, Isso. principalmente na questão religiosa, quando você vai de contra ou quando você contradiz aquilo ali, vai causar um conflito. E a nossa intenção ali não é essa, né? Aí, quando causa um conflito, alguma coisa desperta uma perca de confiança. E não é esse o intuito da gente, né? E isto é não invalidar a crença da pessoa, escutar e tentar entender essas manifestações que está acontecendo, o valor simbólico que acarreta para ela esse sonho e essas coisas, mas sem invalidar a crença dela. Deixa eu complementar para dizer do todo que o Marklin pontuou, que eu acho que é extremamente importante. E ele está correto sobre a pergunta dele, sobre o questionamento, é extremamente perspicaz. Porém, o que Freud está dizendo como todo é que tudo que valida a sua experiência. Se a sua experiência com o seu divino, se a sua experiência com a sua religião, se a sua experiência com o seu sobrenatural, que você diz sobrenatural, que você diz divino, se você diz experiente, todo o seu sonho vai ser manifesto também em função daquilo que você tem como divino, como espiritual, como sobrenatural. Então, quando ele diz todo, ele está dizendo que está contido na sua natureza, nas suas experiências, nas suas percepções, nas suas realidades, sejam com qualquer dimensões que você acredite existir. Então, ele não está dizendo, olha, é um todo daquilo que você já viveu fisicamente. Ele está dizendo, é um todo daquilo que você já experienciou como ser humano dentro da sua visão de mundo. Entendeu, Mark? Acho que sim. Porque, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver equivocado, é que você percebeu que esse todo é um todo onde só aquilo que você tem de experiência física manifesta-se no sonho. Entende? E Freud vai dizer desse todo de uma maneira diferente. Esse todo é você todo. E você todo também parte daquilo que é o seu divino. Vai, Cardoso. Não, pode falar aí. Não, então, é porque o que eu entendi com esse todo, que eu acho que eu entendi isso que você falou aí, que é a própria experiência da pessoa, mas e se, não sei, se existe outra realidade lá fora e alguma entidade sobrenatural botou alguma coisa na cabeça dela ali para ela sonhar. Ótimo. Que nem aparece ali na Bíblia, como fala na Bíblia. Ótimo. É uma experiência. Eu não sou cristão nem nada, não, mas para as pessoas que acreditam nisso, será que é verdade? Será que não é? Para ela que acredita, é verdade. Sabe? Como é que o Freud sabe que é sempre da experiência pessoal da pessoa? Porque ele está dizendo que essa crença que a pessoa tem sobre aquilo que ela crê é válido para ela. Isso. Através do trabalho analítico,
vai permitir descobrir essas conexões ocultas que tem nesses sonhos de crenças aí em geral. E o inconsciente transforma esses fragmentos para a realidade dele, que ele está sonhando. Através do processo analítico, por isso que Freud falou, todo. Através desse processo, ele foi investigando, foi vendo por que que chega a isso. Cada um tem o seu jeito de pensar a sua vida, a sua realidade. Em Lacan, vamos lá, real, imaginário e simbólico. Vai estar dentro disso. A questão para além disso, Marklin, é que se isso existe ou não na realidade ou não, isso é da natureza da teologia, isso é da natureza da filosofia, entende? Não é da natureza da psicanálise. Da natureza da psicanálise cabe aquilo que está contido no analisando. Cabe aquilo que é validado pelo analisando. Às vezes você vai ter que secretariar, às vezes você vai ter que pontuar para a pessoa se aperceber das contradições que aquilo traz para a vida dela, entende? Porém, não é da natureza da psicanálise invalidar de alguma forma qualquer tipo de experiência que a pessoa tenha com aquilo que ela chama de sobrenatural. E outra coisa, como que já falei no passado, tudo vai esbarrar num pensamento religioso, a cosmovisão, a metafísica, tudo vai esbarrar nesse pensamento. Por isso que Freud falou que a religião é uma neurose coletiva. Então, olha só, não é do papel da psicanálise a gente pensar se foi Deus que deu o sonho para a pessoa ou se foi a memória da pessoa que trouxe aquele sonho para a realidade dela. O papel da psicanálise é avaliar um inconsciente e respeitar no sentido mais empático da palavra, a observação de como a pessoa tem aquilo validado para ela. Entende? Porque você não vai atender, digamos, vamos falar aqui, ó, só para você entender. Digamos que tem a religião X-Espírito. E essa religião X-Espírito, quando todo mundo aqui morrer, vai descobrir que essa religião X-Espírito era correta. Certo? Aí chega a pessoa no seu consultório e fala da religião X-Espírito, mas você não conhece essa religião X-Espírito. Seu papel como psicanalista é respeitar essa religião X-Espírito que a pessoa tem e procurar entender de que maneira ela se apercebe e de que maneira que isso influencia na vida dela como um todo. Até que ponto ela é ou não subserviente a isso, o que foi cristalizado no discurso dela em função dessa religião, o que essa religião, como papel desse grande outro que influencia, entregou estrutura para ela, entende? E dessa forma, quando ela for falar de sonhos, você também precisa levar em consideração se ela diz que X-Espírito dá o sonho para ela ou não. Entende? Isso, só um minutinho, Marília, só para me concluir. Isso não vai invalidar você de dizer para ela, em vez de você falar, o seu inconsciente está falando com você, você não pode dizer que não é um inconsciente, entende? Porque se X-Espírito se comunica com ela, o que Freud provou é que X-Espírito se comunica com ela através do inconsciente. Então aí a gente arremata a conversa, entende? Não tem como ela dizer que X-Espírito se comunica com ela de maneira autônoma. X-Espírito se comunica com ela por conta da experiência que X-Espírito tem com ela. E isso está estabelecido no inconsciente. Se, igual você citou a Bíblia, se Daniel teve revelações sobre os sonhos de outra pessoa, porque Deus estava com Daniel, era Deus de Daniel se manifestando em Daniel, explicando para Daniel o que era o sonho de outra pessoa.
Entende? Mesmo que a pessoa se trave na sua religião, você pode usar da maneira com que ela lida com a sua religião, dizendo que a comunicação é através do inconsciente. E mesmo que exista. Nós estamos dizendo que X-Espírito é a religião verdadeira, entendeu? Marília, pode falar. Desculpa te interromper. Não, você está correto, senão depois perde o fio da meada. É como se fosse assim, Vinícius. Qual a importância que essa revelação teve na sua vida? Para você estar me relatando ela, né? Olha. Boa. Qual a importância que ela tem, né? Porque se você chegou para falar da religião, então é alguma coisa, o sonho tá te mostrando, tá tentando te mostrar de alguma forma o que aquilo ali, é uma mensagem assim, é como se fosse um código, né? Você tem que mais ou menos descobrir aquilo ali, o que está acontecendo, que a pessoa chegou para falar isso, para falar do sonho, que revelou. Qual a importância que isso tem na sua vida, né? Olha a Marília fazendo os enquadres analíticos aí. Exatamente, Lilia. Pensa assim, Porque se ela chegou para te falar, então é aquilo ali que ela está querendo te falar, né? Aquilo ali que ela quer saber também. Então, assim, você não vai ter a resposta para ela, mas você vai entender que aquilo ali que ela quer dizer. Então, você tem que ir conduzindo ela para, como se fosse assim, para decifrar isso daí, né? Porque quem vai decifrar é ela, né? Perfeito. Há aqueles que vão chegar para você e vão, no começo, vão dizer, Deus me deu um sonho. Deus me deu um sonho. E vai chegar aquele que vai dizer assim, Deus me deu um sonho, mandou te dizer isso. Ótimo, boa. Deus me mandou um sonho. Você, por que mandou me dizer que você tem que ir para tal lugar, para tal igreja. Eu falo, tá certo. Tá certinho. Um dia eu vou, pode deixar que eu vou. Eu vou contradizer, vou falar, não, eu já tenho a minha, não sei o quê, e isso e aquilo. Eu estou falando que esse negócio do sonho, porque o sonho vai aparecer na análise uma hora ou outra, na maioria, pelo menos, dos seus atendimentos, uma hora ou outra aquele paciente, aquele analisando, vai trazer um sonho, e às vezes ele vai chegar e vai dizer, Deus me deu um sonho. Você não pode, independente da sua crença sobre Deus ou não, e mesmo que vocês sejam da mesma religião, grava isso, mesmo que vocês sejam da mesma religião, dentro de você, Deus não é o mesmo Deus daquela pessoa. Entende? Bom, Vinícius, eu sigo ele é um historiador, teólogo, eu me esqueci o nome dele, depois eu vou me lembrar aqui, e ele é muito assim, é uma pessoa que esclarece demais. Por exemplo, ele chegou e falou assim, né? Ele estava falando das 3 religiões monoteístas, né? E aí ele dizendo assim, que ele como cristão, que muitas coisas ele respeita na religião dos judeus, e muitas coisas ele respeita nos muçulmanos. Ele fala assim, como é que eu vou dizer que só a minha verdade é a verdade? Entendeu? Por exemplo, se Deus revelou vamos supor, para Daniel em sonho, revelou para não sei quem em sonho. Por que eu não vou dizer que para a religião dos judeus também foi revelado em sonho? E que para a religião dos muçulmanos também não foi revelado em sonho? Quer dizer que Deus é só meu? Entendeu? Cada um tem a sua verdade, né? E essa é a psicanálise de fato. É aí que a psicanálise opera. E aí que mora todo o problema. O pensamento religioso, tudo esbarra nisso. Porque, querendo ou não, se você for pensar do ponto de vista etimológico, a religião é você estar religado. Religado ao quê? Entende? Religado a um religare do latim. Esse religar é religado ao quê? A um divino que você perdeu? Você perdeu? Se ele é divino, está perdido. Então, a religião, igual o Cardoso fala, é importante você observar ela, porque ela é de natureza extremamente pessoal e íntima. A pessoa ela pode estar estabelecida num lugar e não estar satisfeita com aonde ela está estabelecida, religiosamente falando.
o que é divino para ela, o que é Deus para ela e o que é poderoso para ela no sentido espiritual da coisa, sobrenatural da coisa, muitas vezes não está ligado diretamente àquilo que é a religião dela. Já parou para pensar nisso? Entende? A gente teve exemplos muito claros disso recentemente. Entende? Há um tempo atrás aí, tinha gente que falava que era a favor da paz, mas estava fazendo arminha na religião que seguia. Como que eu sou a favor da paz e sou a favor da arminha? É uma coisa tipo assim, pensa, faz sentido? Porque está na Bíblia. Está na Bíblia. Ô, Vinícius, sabe o que eu, como participo de uma religião que é minoria aqui no país, né? Já participei de outras também, então eu posso dizer assim, que eu já estive em 3, né? Meu bisavô é judeu, eu nasci no cristianismo, de parte materna protestante e de parte paterna catolicismo. Então eu vivi as 3 religiões, as 4 agora, né? Religiões, assim, eu tive nas 4 esferas. Então, assim, o problema do ser humano, sabe o que é? É porque ele faz Deus sua propriedade. A religião, ela faz de Deus a propriedade. Por exemplo, os judeus acham que Deus é só deles. Os cristãos acham que Deus é só deles. E o muçulmano também acha que Deus é só dele. Sendo que Deus não é propriedade de ninguém. Deus é de todo mundo. Entendeu? Mas aí é o pensamento religioso. É sectário, poda. E faz isso. A minha religião, o egocentrismo do ser humano, a minha é a melhor do que a minha sua. É a que salva, né? A minha é porque o povo foi escolhido, entendeu? É tudo assim. Então, tipo assim, se as pessoas se unissem, a religião deveria ser uma coisa de união, não de divisão, né? O problema é que existe a divisão. Nas próprias denominações, por exemplo, no cristianismo existe a divisão do catolicismo e do protestante. Então, assim, em vez de se unir, que o evangelho ele vem com a proposta de união, né? Jesus veio para unir, não, eles simplesmente se dividem. É por isso que gera muito conflitos, porque tem essa divisão. Porque religião é política. É verdade. Se os religiosos ouvissem o que os seus mestres propostos dissessem, eles seriam muito melhores e tolerantes uns com os outros, né? Perguntaram para Gandhi, qual é a melhor religião? Aí Gandhi, é aquela que te faz bem, aquela que você está inserido e está te fazendo, né, bem. A que você se encontra, a que te faz uma pessoa melhor, né? É subjetivo. Por isso que eu gosto do paradoxo da fé de Kierkegaard. A fé é subjetiva, é tua, é teu amor. Ninguém vai conseguir fazer você ou deixar, é só você que vai vendo o passar do tempo e vai eliminando essas crenças. Olha, agora vou mudar para o outro ponto que o Vinícius falou, né? Tive até não digo discussão que eu digo assim, de conversa, não foi discussão de briga, não, porque às vezes as pessoas confundem discussão com discursão, né? E aí eu fiz um comentário, né? Eu votei no Bolsonaro nas 2 últimas eleições. Não, na primeira não me arrependo, na segunda também não. Hoje não voto mais, por questões religiosas, e inclusive o que aconteceu essa semana, que eu acho um absurdo, aí as pessoas falaram assim, você sempre foi Lula, agora você vem dizendo, eu falei, eu não sou Lula, nem sou Bolsonaro, não sou direita, não sou esquerda, eu acho que ideologia é uma coisa de pessoas, assim, burras, com todo respeito aí, se alguém tem essa ideologia, porque, tipo assim, a ideologia, ela divide, ela causa confusão, então, assim, eu quero que seja melhor para o meu país, então, por exemplo, nunca votei no Lula, mas se hoje ele vai de acordo com o que eu acho melhor para o meu país, eu vou votar nele. Amanhã, se o Bolsonaro achar que, se eu achar que ele se enquadra naquilo que é melhor, vou votar nele. Eu não tenho isso comigo, entendeu? Aí o pessoal ficou, você... Falei, gente, eu tive problema com a família, porque eu tive gente que era petista, que ficava comentando quando eu postava o Bolsonaro, e aí eu fui questionar, e a pessoa ficava me atacando, eu falei, aqui é meu Instagram, se você é igual a minha casa, se você sentir à vontade, puxa a cadeira e senta, senão você pode se retirar. Ela ficou com raiva e não conversou mais comigo. Então, quer dizer, eu não tenho isso hoje, entendeu? Então, hoje,
Eu hoje, como ser humano, eu não acho certo o que aconteceu. Não estou falando, não estou fazendo cabeça de ninguém aqui, não, gente. Cada um gosta do seu lá e pronto, acabou, entendeu? Mas, assim, eu vou estar de acordo com, por exemplo, teve um problema na justiça, que é o problema que está acontecendo lá com o Bolsonaro. O filho dele vai para lá, vai fazer a cabeça do presidente para vir atacar o nosso país. Eu vou dizer que isso é certo? Ah, não, mas ele está sendo injusto. O problema dele é pessoal. O Brasil não tem que pagar pelo problema dele. Tá bom, Lília. Vamos continuar. Parou, esse negócio aqui é porque, assim, a gente já falou de religião e de política, daqui a pouco entra pro futebol, aí já era. Não. E eu já falo a cerveja do vinho. Vamos lá. Vamos pro 2, ó. Por que Freud diz que é difícil escrever uma história do nosso conhecimento científico dos problemas dos sonhos? Lógico que ele escreveu isso lá em 1890 bolinha. Mas por que ele diz que é difícil escrever uma história desse conhecimento humano, científico, dos problemas dos sonhos? Porque cada um diz uma coisa. A gente leu aí, como você leu, cada um de um dizia que era uma paixão, o sonho vinha das nossas paixões, o outro dizia que o sonho era o resultado das nossas experiências de vigília, outros diziam que não tinha nada a ver com a vigília. Então é muito difícil traçar um histórico real, que veio primeiro, que veio depois, enfim, né? Cada um dizia uma coisa diferente. Sim. Cardoso? É isso. E já foi debatido aqui a questão da cultural disso, do lado filosófico e tudo, já foi. E ele Cada um também... da sua verdade, né? Isso. E ele também aponta que algumas das naturezas dos problemas do sonho não são levadas adiante. Sim. É como um pesquisador está ali fazendo, ele se depara com um problema e, peraí, eu não vou continuar a estudar e pesquisar sobre isso. Então ele fala dessa natureza de não continuidade também. Dos bloqueios que tem, novamente, os bloqueios das crenças limitantes não faz a pessoa pesquisar. Ou quando pesquisa, vai esbarrar nessa celeuma. E aí, qual que é a proposta, qual sua proposta de abordagem sobre o tema? O que Freud se propõe a abordar? Que é a maneira com que ele vai utilizar a confecção do que a gente conhece hoje como a interpretação dos sonhos. Qual que é a proposta dele? A linha cronológica. Pegando o começo e vai indo. Não, não é. Ele sugere outro tipo de abordagem. Quem leu aí no texto? Eu devo ter deixado. A história linear? Cronológica e linear. Não cronológica assim, mas pega a cronologia e vai seguindo a história em si. A última frase em vermelho aí do texto, ele diz assim, ó, apresentarei, ele fala do problema, não houve uma construção de um fundamento de resultados consolidados sobre qual um pesquisador posterior pudesse construir algo. Então ele está falando assim, ó, não teve muita base, alguns problemas ficaram sem resposta, ninguém se perdurou e continuou e foi consistente no trabalho de pesquisa. Aí ele fala, por isso optei por uma exposição orientada pelos temas e não pelos autores. Apresentarei para cada um dos problemas do sonho o material que a literatura oferece para a sua solução. Então, a metodologia e a abordagem que Freud propõe para se utilizar, e aí ele começa, logo depois, com esse título que está aí, ele fala, vamos falar sobre cada problema do sonho. Vamos falar sobre cada questão. E a partir do momento que a gente tem essa questão, a gente não vai pegar esses teóricos nessa ordem cronológica e dizer, mas vamos pegar cada problema e, de acordo com o que cada problema tem, a gente pega o que já foi oferecido de material a despeito desse problema e vamos elucidar isso, vamos trabalhar isso. E seguir, aí que eu falo, seguir essa linha, essa história linear do problema. Ah, sim. O conteúdo da vigília que você tem, os conteúdos latentes, manifestos, e entre outras coisas. Sim, e ele vai, então,
Provavelmente, com certeza, ele fez isso mesmo. Ele deve ter feito um esboço dos problemas e ele vai seguir essa linha contínua dos problemas para problemas entre aspas, tá, gente? O que ele está dizendo é aquilo que não tem solução e que não tem ciência por trás. Então, ele vai falar aquilo que não tem observação, aquilo que não tem ciência, nós vamos listar isso, e a partir de cada coisa dessa, a gente vai pegar o que existe de conteúdo na ciência humana para a gente poder trabalhar esses entremeios. Aí ele começa, relação do sonho com a vida de vigília. Ele está dizendo, vamos começar por aqui, como se relaciona, como que existe a relação entre quando eu estou sonhando e quando eu estou acordado. Certo? E aí é interessante, por que é interessante saber disso? Porque é assim que a gente vai perceber o livro. É assim que a gente vai fazer a leitura do livro. Vocês vão ver pela marcação do livro que é exatamente assim que Freud vai elucidar tudo, do início ao final, falando sobre os temas específicos que ele delimitou na concepção da ciência dos sonhos. Ok? Essa é a abordagem dele. Entenderam? Ou, por favor, encerra essa gravação aí, que eu não estou entendendo nada, e depois nós começamos de novo. Então vamos para o 3. Quer falar, Marília? Pode falar. Eu fui colocar um joia e apertei na mãozinha. Tá bom. Vamos lá. Freud expõe alguns autores sobre a relação do sonho com a vida de vigília. Pensando em sua experiência pessoal, e nós estamos falando de cada um de vocês, Vitor, Crícia, Marília, Maria Alice, Karine, Cardoso, Rosinéia, Vinícius, Rosângela e Jaqueline. Freud expõe alguns autores sobre a relação do sonho com a vida de vigília, nesse próximo termo que a gente vê ali, sobre a relação entre estar acordado e dormir. Pensando em sua experiência pessoal, o que você diria dessa relação? Quando você pensa sobre você, sobre os sonhos que você teve quando você está acordado, sobre o que você entende quando você sonha, quando você acorda, quais que são as coisas que acontecem nessa relação? Como que é para você essa relação? Bom, os meus sonhos, eu vou falar dos meus, né? Os meus sonhos, basicamente, são sobre as minhas crenças, né? E as minhas preocupações. Geralmente, tudo que eu me preocupo no dia a dia é o que vai para o meu sonho, entendeu? Eu percebo esse padrão, assim. As coisas que são mais conflitivas no meu dia a dia, ela vira material onírico, né? E, assim, eu vejo muita relação entre a vigília e os sonhos, né? Para mim tem uma relação intrínseca, mas ao mesmo tempo, às vezes não tem relação nenhuma. Pode ser coisa da infância, coisa que aconteceu há 10 anos atrás, coisa que aconteceu há 15 anos atrás, coisa que aconteceu há 20, enfim, não tem muita relação não, mas com certeza é um apanhado de tudo que eu estou vendo agora, preocupações do agora, com coisas que já aconteceu há algum tempo, né? Legal. Massa demais. Próximo. O meu me remete muito à minha infância, né? Eu tive uma infância muito marcante, tanto de coisas boas quanto ruins, né? Então, vira e mexe, essa infância está aqui, entendeu? Lembrando coisas boas e lembrando coisas ruins também. E, geralmente, assim, quando eu sonho coisas atuais, são coisas também que me marcaram, por exemplo. Eu tenho muitos sonhos com meu pai, só que no sonho ele não fala. Eu sempre queria que... Porque, assim, antes, quando a gente não estudava sonho, a gente ia por esse lado espiritual também, né? Eu queria que meu pai falasse comigo, né? Porque é uma coisa sobrenatural, né? Mas ele nunca fala no meu sonho. Eu vejo ele, mas ele nunca fala. Mas também não é uma coisa muito constante. Freud ia amar essa frase. Eu queria que meu pai falasse comigo. Pois é. É o que a gente quer, né? É o que a gente quer. Porque quando a pessoa que você ama, que foi embora, você quer, de alguma maneira, se reconectar com ela. Então, você acha que aquela imagem ali, às vezes, e geralmente eu sonho ele em datas específicas, por exemplo.
aniversário de morte dele, porque é uma semana que lembra muito, aniversário dele, Dia dos Pais, essas coisas assim, mais datas comemorativas, né? É as datas que eu mais sonho, porque é uma coisa que eu vivo pensando muito durante o dia, então à noite eu sonho com ele, né? E já está no seu inconsciente. Olha É. só. Agora sim, vou fazer a pergunta ser um pouco mais ampla. Além da interpretação, se a gente tirar a interpretação da jogada, entende? Como que é essa relação com o sonho, com a interpretação fora da jogada? Você acorda, você lembra, você fica lembrando Lembro aquele sempre. sonho. Agora, lembro pouco, por exemplo. Enquanto eu estou deitada, eu lembro. O povo aqui tem um dizer assim, né? O povo antigo. Você sonhou, passou a mão na cabeça e esqueceu o sonho. Realmente acho que é, porque quando eu estou deitada, eu fico lembrando. Tem horas que eu mando áudio para o outro número meu, do meu sonho, contando o meu sonho. Eu sonhei com isso. Freud vai falar isso mais na frente. Já, acho que sexta-feira que vem a gente já vê isso. Pois é, para não esquecer, porque daqui mais ou menos 1 hora eu já não lembro mais de nada. Vai, Mas Cardoso. Por isso, a técnica, a agenda do sonho. Pega lá um bloquinho, já que você tem sonho recorrente assim, vai anotando aquilo que você tá na sua consciência, que logo some. Então E já uma vai anotando. curiosidade, sabe, assim, eu sonho quase todas as noites. Quase todas as noites. As pessoas falam assim, eu não sonho. Eu não lembro. Eu sonho e lembro, entendeu? No outro dia eu lembro. Isso. Às vezes eu acho que é coisa que não teve muita importância, às vezes eu acho que é um sonho meio alucinógeno, porque tem hora que eu sonho com umas coisas assim que não é... parece um filme. Mas, assim, eu sempre sonho e sempre lembro, entendeu? Marília, uma Oi. coisa que eu sempre digo, e principalmente para quem quer ser psicanalista, entendeu? Acordou, baixa um bloco de notas aí no celular, deixa o computador do lado, sei lá, faz alguma coisa aí, anota o sonho, cara, entendeu? Anota, porque no outro dia você já vai lembrar mais do que você sonhou. Aí no outro dia, aquilo que você anotou, você já vai lembrar mais. Então vai cada vez mais catapultando, entendeu? À medida que você vai colocando esse vício de anotar seus sonhos, o sonho vai ficando mais firme na sua memória, entendeu? Os sonhos vão ficando mais vivos, né? E aí você vai rememorando mais, vai ficando mais fácil você traduzir, enfim, você lidar com os seus sonhos, né? Então, anotar para mim é o fundamental. Eu tenho um bloco de notas aqui só de sonho, entendeu? E é uma coisa que eu não abro mão, não. Você quer ver uma curiosidade que aconteceu comigo uma vez? Tem muito tempo, eu nem tinha filho nessa época, eu era solteira. E eu fiquei assim, sabe aquele sonho que você nunca esquece? Foi isso. Porque assim, eu sonhei com um rapaz, nova, né? Muito bonito mesmo, assim. E ele vestido de branco, assim. Eu acho que eu estava num trem, alguma coisa. Eu fui para Salvador. Olha para você ver. Eu fui para Salvador, peguei um ônibus daqui para ir para Salvador. Quando eu entro no ônibus, quem tá vestido de branco? Esse homem. Eu tomei um susto. Na hora eu liguei para minha prima, gente, aquele homem bonito do sonho tá aqui. Então, o que é que eu entendi? Eu vi esse rosto em algum lugar, porque como é que eu ia sonhar com um homem vestido de branco? Porque como é que eu ia saber no sonho que o homem, ele deve ser enfermeiro ou médico, alguma coisa, porque ele estava vestido de branco, ou pai de santo, sei lá. Entendeu? Então, assim, aí eu entendo hoje que eu vi aquele rosto em algum lugar, porque é muita coincidência, né? O jeito que ele estava vestido e o rosto, que eu falei, me chamou a atenção pela beleza, né? Falei, gente, o homem do sonho estava dentro do ônibus. A maioria dos sonhos também nem sempre tem uma conotação assim com o inconsciente. São restos diurnos que nós sonhamos. Os afazeres, a correria do dia a dia, como a Mariana falou, toda noite era sonho. Todos nós sonhamos, mas só que não nos lembramos. Nem todos os sonhos é uma mensagem, é algo para ficar. Aquele sonho recorrente, aí sim, o inconsciente está querendo te mandar
uma mensagem que tem alguma coisa nesse sonho recorrente. Meninos, vocês que são já especialistas, né? Eu ainda estou aqui começando. Eu quero estudar muito, assim, quando eu tiver já resolver fazer uma pós, alguma coisa, eu quero estudar a relação do Alzheimer com a psicanálise. Entendeu? Porque, por exemplo, eu tenho um histórico de Alzheimer na família. Minhas duas avós, né? A mãe da minha mãe e a mãe do meu pai teve Alzheimer. Só que uma coisa eu observo, porque a pessoa, quando convive com pessoa com Alzheimer, você vai observando as coisas, né? Eles não esquecem, de quando eles são crianças, entendeu? Eles sempre estão lembrando. Minha avó mesmo, ela se recordava antes de se casar, quando ela era uma menina. Ela se casou com 14 anos, entendeu? Então, ela esquecia o nome do filho, esquecia o nome até de uma comida, ela não sabia o que era uma banana, ela falava o que é isso. Mas, assim, ela se lembrava de como ela conheceu o meu avô, de quando eles eram pequenos, que eles cresceram juntos e tudo, das artes que meu avô fez com ele. Então, assim, você entendeu? Então, eu quero, assim, depois aprofundar nisso futuramente, entendeu? Porque eu acho que tem muita importância também, às vezes pode ser até uma ajuda até para o próprio Alzheimer, né? A gente... Frente legal de pesquisa, né, Marília? Se você for pensar, talvez, aí a correlação do inconsciente com o Alzheimer, né? Pois é, porque... Se o que é latente perdura após o Alzheimer, não sei. Estou falando besteira, posso estar falando extrema besteira aqui. Mas, neurociência. Pelo que você está dizendo, talvez faça muito sentido ampliar uma pesquisa em cima disso. Isso. Vai para a neurociência. Deve ter gente para a pesquisando. neurociência e a neuropsicanálise. Pronto. Vai ter gente, provavelmente vai ter gente pesquisando isso aí. Mas isso é um desejo, assim, para o futuro, né? Assim, é o que eu pretendo, legal. Entendeu? Mas vamos voltar lá, né? Porque senão depois nós fogemos, não tem cerveja nem vinho hoje, viu? Vamos. Quem disse que não? Vamos para a última. O que Freud afirma ser o material de composição dos sonhos? O que Freud afirma ser o material de composição dos sonhos? E aí entra naquilo que o Marklin estava falando, né? Os fragmentos. Alguém quer responder? Aqui eu vi uma passagem assim: quem sonha se apartou do mundo da consciência desperta. No sonho, a recordação do conteúdo ordenado da consciência desperta e de seu comportamento normal se perde quase completamente. Aí ele está dizendo, de uma pessoa que estava falando sobre o sonho, sobre um teórico. Nós estamos na parte agora do que Freud diz que é o material do sonho. E aqui eu acho extremamente importante a gente gastar um tempinho, porque vai dentro do que o Marklin falou. Mas está dentro do que está pontuado aí no texto, ó. O que ele diz, gente? Que compõe o sonho. Qual que é o conteúdo? Todo o material do sonho provém da experiência. São as experiências do sujeito. Daquilo que foi visto, vivido, desejado, pensado, mesmo que isso não esteja acessível à memória consciente. Os sonhos utilizam fragmentos esquecidos, impressões infantis e até palavras e mensagens que não reconhecemos conscientemente, revelando a força e a profundidade da memória inconsciente. Tudo está no inconsciente. O sonho traz apenas fragmentos de reprodução. Isto. Por quê? Por que só traz os fragmentos de... O inconsciente só vai trazer esses fragmentos? Vamos lá, os mecanismos de defesa. Porque ele, tipo assim, ele destaca o que foi importante ali naquele momento, né? Assim, o que te chamou a atenção,
ou alguma coisa que marcou ali para você, né? E o nosso superego, os nossos mecanismos de defesa também não vai deixar vir à tona tudo que o inconsciente quer. Tem as barreiras, né? Algum Isso. fragmento passa aquela barreira, né? Isso. Aí por isso que está lá o porquê. que Aí fala- que entra os mecanismos de defesa. É o que a gente falou na outra aula, né? Sobre a deformação do sonho. O sonho ele vem deformado justamente para que se torne suportável ao ego, né? E isto, Porque alguns conteúdos são insuportáveis e aí o mecanismo de defesa deforma. E aí, para que aqueles sonhos sejam satisfeitos, né? Ou seja, a realização de um desejo, ele precisa passar por uma deformação. E aí, após essa deformação, é que ele se manifesta com aquela linguagem cifrada, né? A questão que eu considero importante aqui, que eu acho que vale a pena a gente pontuar, é a seguinte: é possível que eu sonhe um sonho do Vitor? Eu acho que sim. Se ele me contar o sonho, né? Se ele me contar, ele vai estar me contando uma história, que o sonho é uma história, né? E aí eu vou ficar pensando naquilo ali, posso não sonhar com o sonho todo, mas alguma coisa ali daquele sonho pode ser que sim. Mas aí a experiência vai ser de quem? Dele ou sua? Dele. não. Não? Você que está interpretando. Ah, eu pensei que era dele. Então, assim, eu acho que o mais importante da gente dizer sobre o conteúdo do sonho é dizer que só é possível que aquele conteúdo exista partindo da perspectiva da existência daquela pessoa. Não existiria sonho, aquele sonho, daquela forma, com aquele conteúdo, se não houvesse a existência daquela pessoa que já experienciou de alguma forma, mesmo que ela não saiba, aquele tipo de circunstância, aquele conteúdo latente ou aquilo que o sonho pode estar trazendo. O inconsciente, e a gente vai ver isso um pouco na frente, ele vai formalizando, ele vai dando forma ao sonho. Vale dizer que me diga qual foi uma vez que você sonhou com algo no sentido objetal, no sentido físico, no sentido existente, com algo que não existe ou que não é fonte de existência. Quando que você sonhou para fora da linguagem que você conhece como existência? Ah, Vinícius, eu já sonhei com ET. Você sonhou como você pensa sobre a existência do ET. Isso não significa que o ET existe. Você sonhou. Eu sonhei com o cara do desenho. Você sonhou com um cara que você percebe que existe no desenho. Então, entenda bem, é impossível que você sonhe para fora da sua linguagem existente. Você não sonha com aquilo que é inexistente para você. Um exemplo, por exemplo. Eu vou dar um exemplo assim, básico, assim, para a pessoa entender. Por exemplo, eu não posso sonhar com Marte, com a atmosfera, com o solo de lá, porque eu nunca tive ali, eu não conheço, não tenho interesse, nunca pesquisei, nunca vi nada sobre isso. Então é uma coisa que, para mim, não existe. Né? Mais ou menos assim. Mas, na verdade, você pode, porque você está dizendo Marte, você está dizendo atmosfera, você está dizendo nunca vi. Então, você pode sonhar com o Marte que você nunca viu. O que você não pode sonhar é com Flubberlectrup. Entendi. Quer ver? Uma anotação minha aqui. O sonho nunca reproduz uma vivência de forma contínua e fiel. Ele a distorce, interrompe ou substitui. Assim, o sonho é mais uma elaboração do que uma simples recordação. Ele fala de algo que o sujeito sabe, mas não sabe que sabe. Que nem você acabou de falar, Mari. Como que eu vou sonhar lá com Marte? Você não sabe, mas você sabe que não sabe? É complexo. É justamente o que você não sabe de verdade, que você nem pensa sobre,
que é impossível de você sonhar. Por isso que é uma forma contínua que ele vai trazendo. Quando eu falei na outra lá, a histórico linear é nessa forma contínua, pegando e vamos elaborando. E aí vale um pequeno adendo, que é aquilo que você não sabe, no sentido de que o seu inconsciente não sabe. Porque vai ter muita coisa que você vai sonhar, que você julga não saber, mas o seu inconsciente sabe. Então nós estamos indo para além daquilo que o inconsciente é capaz de dizer, entendeu? Uma coisa que eu me lembrei aqui, você mesmo, Vinícius, você falou no passado aí que você teve um sonho e tal, aí depois você foi conversar com sua mãe e pronto. E veio à tona e você pensava que nem sabia. Isso. Eu pensava que não sabia, até hoje não lembro das circunstâncias do saber, mas soube, através da minha mãe, que em algum momento eu soube. Entende? Então isso está no inconsciente. Toda essa parte que está no inconsciente, o meu inconsciente ainda sabe. E ele ainda pode se manifestar através do sonho de maneira latente e às vezes até próximas ali do conteúdo do manifesto, mas ele consegue trazer essa experiência. O sonho consegue trazer essa experiência. O que ele não consegue trazer é aquilo que não é a experiência da pessoa para a qual ele traz. Uma coisa importante que em tudo aqui, na hora que vem à tona sonho, é a ética da escuta, saber escutar e não julgar, ver o conteúdo, já que entramos lá no lado religioso, é dele, ele sabe isso, ele sabe da crença dele, daquilo, ou ele não sabe e está repetindo por ouvir dizer? Olha, é daí que surgiu aquele ditado que difama nozes, viu? Que diz assim, todo psiquiatra, psicólogo, psicanalista é louco. Porque se a gente for contar isso para uma pessoa que não estuda, vai falar, esse povo é doido. O que esse povo está falando, gente? Obrigado por você não ter colocado filósofo. Muito obrigado. Você também, não vai escapar, não. Mas você é filósofo, mas também é psicanalista. Está contido, meu irmão. Não tem jeito. Como que é? Todo estudante de psicanálise tem o transtorno obsessivo compulsivo analítico. Toca. Vamos lá. Isso não existe, hein? Continuidade. Qual a comparação Freud vai apresentar entre o sonho e a vigília a partir desta composição? Ele diz da composição, diz que a composição está contida plenamente na experiência daquele ser, daquele humano, e qual que é a comparação que ele vai apresentar entre o sonho e o estado de vigília, pensando essa premissa de que só é possível a experiência ser realizada, o sonho só é possível ser realizado dentro da experiência contida daquele ser que está sonhando. Tem uma relação que ele faz que é importantíssima e a gente não pode passar daqui por diante sem deixar isso cravado no nosso conhecimento acadêmico. Com os nervosos ali, ele está falando? Nos trabalhos psicanalíticos com nervosos? Não. Não, né? Ele diz como acontece, como que essa relação acontece, como que acontece o sonho, como que acorda, e ele vai dando essa continuidade. Então ele faz uma formulazinha mais ou menos de como que o sonho se manifesta. Naquela parte que ele conta o sonho dele ali? O sonho dele vai ser uma justificativa, vai ser um reforço para aquilo que ele já disse. O comportamento da memória no sonho é certamente muito significativo para qualquer teoria de memória geral. Ensina que nada que em algum momento tenhamos possuído na mente pode se perder por completo. Isso foi a última pergunta que a gente
cravou ela. É verdade que um ser humano só sonha com aquilo que é experiencial dele e do inconsciente dele. A próxima agora, ela tá dizendo como que Freud diz que acontece, já que é a experiência do cidadão, como que acontece, então, o sonho e qual que é a relação disso quando eu estou dormindo e quando eu estou acordado. Vou ler o texto, beleza? Ó, ele vai dizer assim: ocorre primeiramente que o conteúdo do sonho apresenta um material que, no estado de vigília, não reconhecemos como pertencente à nossa experiência e conhecimento. O que ele está dizendo? Ele está falando assim, ó. Primeiro você sonha. Quando você acorda, você acha que aquilo que você sonhou não tem nada a ver com a sua experiência. Sim ou não? Ou quando você você não acorda e sonha e diz, fala assim, ah, rapaz, eu sonhei com isso. Olha, eu sonhei com aquilo que aconteceu comigo semana passada, idêntico, certinho. Eu senti até o gosto da cerveja artesanal que o Cardoso mandou para mim pelo correio. Ô, louco! Nem tô Rapaz, sabendo, rapaz. Vinícius, é o seguinte, cara. Eu já tenho uma relação muito íntima com meus sonhos, então quando eu sonho, já me vem à mente praticamente o conteúdo latente do sonho, entendeu? Então eu já consigo associar logo, assim, às vezes não tem nada a ver. Por exemplo, teve uma vez que eu sonhei que eu estava tirando demônio das pessoas. Aí isso aí era que o significado disso era que eu estava virando um psicólogo, um psicanalista que curava as pessoas, entendeu? Tinha alguma relação com a minha passagem para psicanálise. Exatamente, o meu desejo de psicanalista, entendeu? Só que o sonho transliterou isso aí na forma de um exorcismo, entendeu? Então eu associei isso na hora. Na hora que eu acordei, eu associei imediatamente. Só que aí, à medida que eu fui fazendo as associações, eu ia chegando a outras conclusões. Essa foi a conclusão inicial e depois o sonho transcorreu e ocorreu outras coisas no sonho, enfim, tem outro significado, assim, né? Exatamente. Mas eu consigo, assim, como eu já tenho uma relação muito íntima com os meus sonhos, né? Quando eu acordo, assim, 3 horas da manhã, com um sonho que eu já sonhei, eu já anoto e já traduzo, né? E já decodifico, já associo tudo que vem na minha mente, entendeu? Já anoto tudo e já vem basicamente tudo decodificado já. Entendeu? Certo. Mas aí o que Freud está dizendo aqui, e a pergunta que seria melhor adaptada para a sua concepção é o seguinte: ocorre primeiramente que o conteúdo do sonho apresenta um material que, no estado de vigília, não reconhecemos como aquilo que pertence à nossa experiência e conhecimento no estado de vigília. O que você sonhou foi você expulsando demônios. Você expulsou demônios na vida real? Não. Então é isso que Freud está dizendo. Quando você acordou... Não faz sentido, né? Exato. É isso que ele está dizendo. Aparentemente vem cifrada, né? Exatamente. Antes de você traduzir qualquer coisa, ou antes de você pensar em interpretação, aquilo que você reconhece no conteúdo manifesto antes de você interpretar é algo que foge da natureza da sua perspectiva. Vai, Cardoso. Nada se cria do nada. Mesmo as imagens mais bizarras e surreais que você teve são recordações simbólicas de algo vivido, desejado, sentido ou reprimido em você, lá no passado.
Ou também veio à tona, se você assistiu algum filme, alguma coisa, e deu aquele estalo, aí você teve essa recordação e teve esses sonhos. Também pode ser. Nada do que um dia esteve na sua mente se perde. Freud falou isso. Nada vai se perder. Tudo vai vindo aos poucos. Aquilo lá do que nós acabamos de falar, do saber e não saber, nada. Ô, Cardoso, aqui, continuando aí o que ele falou, depende de como a pessoa pode enxergar também, de quão presente esse sonho tá. Por exemplo, se esse sonho dele, alguma coisa de criança se faz presente através do sonho. Porque, por exemplo, quando a gente é criança, os nossos demônios são os monstros, né? Então, por exemplo, você poderia estar expulsando um monstro, expulsando alguma coisa assim. Quando a gente cresce, aí já vai mais para o lado religioso, entendeu? Aí agora os monstros são os demônios. Pode ser uma perspectiva projetiva também. Alguém pode ter dito para ele que ele estava endemoniado em algum momento da vida. E isso ficou marcante. Então, aí eu vou falar de uma concepção pessoal minha. Eu não acredito que uma pessoa tenha a capacidade consciente, vívida, de interpretar a totalidade do que o sonho dela oferece. Eu acho que isso é impossível. Tá? E assim, eu também, igual o Vitor, tenho minha experiência analítica pessoal, auto-resolvida nos sonhos, e também da perspectiva de outros analistas trazerem pontuações a respeito da dinâmica dos meus sonhos. Então, o que eu observo, e o que minha experiência diz, é que se eu revisitar meus sonhos 1000 vezes eu vou encontrar movimentos ali. Porque, aí eu já vou estar falando da minha abordagem, mas vou dizer, é o meu presente, é aquilo que está aqui agora, nesse momento, e a posição que eu estou aqui nesse momento, que vai dizer a respeito daquilo, que o inconsciente latejou ali atrás. E vai mudar a percepção desse sonho. Você sonhando novamente, você interpretando novamente, a abordagem vai mudar. E isso tem tudo, porque um sonho, ele não é só a contextualização principal, igual o Vitor disse, que foi mudando de acordo com... E é justamente isso que vai acontecendo, porque você tá, por exemplo, você diz no sonho, eu estava expulsando o demônio das pessoas, mas aí você senta na cadeira do analista, a primeira coisa que o analista pergunta, ela fala assim, como que era o lugar que você estava? Aí você, nossa, eu nem pensei em como que era o lugar que eu estava, mas eu estava num lugar assim, assim, assado. Esse lugar... O que você pode dizer desse lugar? Como que você se sente quando você pensa nesse lugar? Então aí já vira uma coisa que você consegue se aperceber de uma parte do inconsciente que foi trazida para o sonho que você não tinha visto quando você disse do conteúdo manifesto. Algo que ficou reprimido lá na infância, aí vai vindo à tona, aos poucos. Ela não vai vir de uma hora para outra. Ô, Cardoso, e também pode ser o seguinte, uma mensagem assim, quais são os seus demônios hoje? Né? O que é demônio para você hoje? De repente, o demônio para você hoje pode ser uma dívida, às vezes não é uma coisa religiosa, mas às vezes pode ser um boleto que você tem para pagar, uma preocupação, uma ansiedade que você tem, né? Quem vai responder isso, Marília? Boa pergunta, Marília. Quem vai responder? É uma pergunta boa. Quem vai conseguir responder disso? Ele, né? Entende? Então, Porque às vezes seu demônio ele vem disfarçar de outra... O seu problema vem disfarçar de outra coisa. No caso, foi um demônio, entendeu? Não quer dizer que ele seja realmente um demônio. No caso, eu não vou revelar qual era o significado. Lógico que não, porque aqui não é só... Não estamos fazendo uma análise aqui. Deixa eu só continuar o texto para a gente entender como que Freud lida com essa relação. Eu acho importante a gente continuar no caminho. Então, ele diz que primeiro você acorda. Quando você acorda, você percebe e não reconhece aquela experiência como sendo sua experiência. Vamos tomar um exemplo. Eu sonhei que eu estava expulsando o demônio das pessoas, mas eu acordei e eu vi, poxa, eu nunca expulsei o demônio das pessoas, né? Aí ele continua, lembramos-nos de ter sonhado aquilo. A gente lembra, quando a gente acorda, a gente lembra que sonhou,
não, porém, do fato, nem do momento em que vivenciamos aquilo. Então, a gente lembra que a gente sonhou, mas a gente não lembra que em algum momento a gente expulsou o demônio de alguém. Entende? É isso que ele está dizendo. Aí ele continua. No texto está falando a forma hipermnésica. Isso. E fala a respeito disso que você acabou de falar, a capacidade de lembrar o que a vigília não lembra, mas no momento. Depois fragmenta. Por isso que temos que ter esse diário do sonho. Aí ele continua: permanecemos em dúvida em relação à fonte da qual o sonho se serviu e somos tentados a acreditar numa atividade produtiva autônoma do sonho. Como eu nunca expulsei o demônio, eu acredito que o sonho veio porque eu estava de barriga cheia e estava expulsando demônio, eu estava assistindo Supernatural antes de dormir ou alguma coisa assim, e o sonho se produziu por si mesmo. Aí ele fala, até que, às vezes, após muito tempo, um novo evento recupera a lembrança do evento anterior, revelando, assim, a fonte do sonho. Daí, daqui a um tempo, o Vitor vai e lembra, fala, nossa, aquela vez, bem que eu olhei para aquele cara e falei assim, sai dele, demônio. Sai, demônia, de perto de mim. Um exemplo, tá, gente? Lógico que nós estamos aqui tudo no campo da hipótese. Fala que eu te escuto. Mas o que ele está dizendo é que em algum momento a gente tem a percepção não só no que no campo da memória, mas no campo experiencial. Igual o Vitor disse que ele já tem esse costume, ele consegue perceber no campo experiencial dele o que esse sonho está querendo, de certa forma, trazer. Então, ele já consegue associar facilmente e livremente em relação àquilo que o sonho traz. Ah, demônio, o que demônio significa para mim? Demônio, para mim, significa isso, isso e isso. Eu estar expulsando significa que eu quero ter papel ativo sobre a expulsão disso que eu considero demônio. Um exemplo, tá, gente? Lógico que não é tão superficial assim dentro do setting. Aí, Freud traz a premissa que é importante, que eu queria que vocês registrassem isso e anotassem, se possível. Precisamos admitir, então, que no sonho sabíamos e nos lembrávamos de algo que havia escapado à nossa memória no estado de vigília. Então, Freud está dizendo que quando a gente sonha, a gente está se apercebendo de experiências, está se lembrando de memórias que, quando nós estamos acordados, nós não percebemos, nós não nos lembramos. Isso diz o quê? Isso diz o quê do material do sonho? Se é no sonho que eu lembro de coisas, que eu percebo experiências, que eu não percebo acordado, qual é a importância do sonho para o psicanalista? Decodificar a linguagem do inconsciente. O sonho é um material extremamente bruto, que é do trabalho do psicanalista essencial, porque ali é muito mais, desculpa aí a palavra, por exemplo, a minha abordagem nem é tanto, mas para Freud aqui nesse momento, o material do sonho é tão importante porque ele é esse material bruto que o inconsciente oferece. Se é o inconsciente que está oferecendo, já é muito mais próximo daquilo que a gente está procurando. Entende? É o mecanismo que ele tem para acessar o inconsciente, né? O simbólico do sonho já é muito mais próximo da latência inconsciente do que a vida de vigília. Porque no sonho há a lembrança, no sonho há a experiência, no sonho há a medida que está, entre aspas, muitas das vezes, recalcada. A forma transformada, condensada e deslocada do que você sonhou. Nós vamos falar, acho que sem ser nessa sexta, na outra, talvez já, sobre condensação e deslocamento, isso vai ficar mais claro para o pessoal. Mas entenda isso.
Não, outra coisa boa para ver também é lá o de Lacan, o real, o simbólico e o imaginário. Também Não, agora não. senão não dá. Tem que Agora saber não, pelo também. amor de Deus. Uma Não, porque pergunta. senão complica, mas vamos lá. Uma pergunta. Então, assim, o inconsciente, através dos. O inconsciente ele é acessado mais fácil quando a gente está em repouso, que no caso é do sonho, né? Isto, Quem que sonha? todos. Quem está E o- dormindo. Quem está dormindo e os seres humanos. A gente já viu que eles sonham com o quê? Com as experiências pessoais. E o que vem até o sonho todo disruptivo e todo desconjuntado? Você dá a forma para o seu sonho? Você escolhe o que você sonha? Cabe ao ego dizer o que sonha? Cabe ao superego dizer o que sonha? Não mesmo, senão eu sonharia com os números da Mega Sena. Já sonhei, mas não ganhei. Cabe ao consciente, ao pré-consciente determinar o seu sonho. Então pense que o sonho, ele é, em grande parte, tomado de produção do inconsciente. Entende? Já que quando você acorda, você não entende nada daquilo, você não se referencia a nada daquilo, você não observa nada naquilo que você está dizendo do sonho. Não é da natureza do consciente, nem do pré-consciente. É da natureza de quem a criação, a constatação e a movimentação do sonho. Aliás, é por conta do estudo do sonho que Freud começa a pensar essa natureza da primeira tópica. Quer ver? Uma anotação que eu fiz a respeito do sonho no estado de vigília e no estado onírico. No estado de vigília, o sonho é o quê? São memórias seletivas, lógicas encadeada. Tem repressão independente, acesso ao inconsciente, a repressão que o consciente faz ao acesso inconsciente, vivências do dia são integradas e descartadas. Aquilo que nós vivemos hoje, o fragmento diário e o esquecimento comum do que sonhamos, pois é corriqueiro, um sonho corriqueiro que todo mundo tem. Agora, no estado onírico, são memórias fragmentadas, deformadas e simbólicas. O inconsciente encontra vias de expressões, o real, o imaginário, o simbólico, lá, a vivência não retrabalhada por mecanismos psíquicos. Aquilo que, lá, o mecanismo de defesa não deixa o inconsciente jogar tudo para nós. O retorno inesperado de lembranças recalcadas ou banalizadas, que nem do Victor, lá, que ele estava sonhando com o demônio. São lembranças que vêm à tona. Show! Então, assim, eu posso dizer que o sonho é um mecanismo que o inconsciente tem para se comunicar com a gente? Sim. Comunicar não, Marília. Acho que comunicar não é a palavra. Porque não vai trazer explícito. Comunicar, assim, que eu digo assim, por exemplo, você sonhou com algo ali, né? Que o inconsciente ele quer lhe dizer, né? Na verdade, assim, que ele deixa evidente, que às vezes o sonho é recorrente, alguma coisa assim. Então, é uma forma que ele está fazendo para chamar a sua atenção para aquilo ali. Sim, mas é mais ao contrário. A produção dele é por conta da existência dessas coisas e não o oposto. Entende? Entendi. Então, ele é produzido a partir da existência disso que está no inconsciente. E não ele se manifesta para te dizer. Então, ele está dizendo de algo que já existe e a própria existência dele já é fruto daquilo que está ocorrendo. Entende? Como que é? A frase cérebro... Não, Freud, né? O conteúdo que é recalcado, ele volta à tona pelo inconsciente, pelos sonhos. Aí vai vir esses recalques, esses traumas, esses sintomas, vai vir
o inconsciente vai mandar. É um caldeirão, está fervendo, vai ter hora que vai vir à tona. É possível também que você se atenha em algum momento ali da análise através dos sonhos também da estrutura da pessoa. É bem possível que isso aconteça, tá? Mais na frente a gente vai estudar um pouco mais a fundo e a gente pode começar a pensar sobre como essas repetições e o retorno do recalcado acontece pelas vias do inconsciente analisando os sonhos. Beleza, gente? Aí agora não vai ter, nessa semana não vai ter leitura complementar, como a gente tinha dito. Agora nós vamos ter atividades propostas. E a gente pode abrir a semana que vem com o respaldo de vocês sobre a atividade proposta. Então, pelo menos aí umas 2, 3 pessoas façam a atividade proposta, para ter como trazer respaldo daquilo que a gente está avaliando, beleza? A atividade proposta é: anote algum sonho seu nesta próxima semana e tente encontrar vínculos perceptíveis da sua memória, tá? As imagens, situações ou sentimentos descritos em seu texto. Você vai escrever o seu sonho, vai avaliar o seu sonho e vai começar a tentar se aperceber. Vocês viram que Freud deu no texto muitas experiências, e no livro, se você for ler lá, você vai ver que tem muito mais, né? De experiências que a pessoa sonhou, mas não sabia o que tinha sonhado, mas depois foi lá atrás, descobriu que sabia o que não sabia. O cara sabia o nome da bebida, o outro sabia o nome da planta, o outro tinha visto a procissão de lagartos. Então, tenta sonhar, e você vai sonhar, mesmo que você não sonhe. Vinícius, eu não sonho. Só da gente estar estudando os sonhos, você vai perceber que você vai começar a sonhar. É regra, tá? Isso é verídico, é fato. Você vai começar a sonhar, acordou, anota seu sonho, começa a pensar nos seus dias anteriores, começa a pensar nas suas experiências e vê se você consegue encontrar algum vínculo naquilo ali. Belezura? E, novamente, a autoanálise é uma coisa. Nunca vai ser a mesma quando você for elaborar novamente esse sonho. Pode vir outras coisas que não, na minha autoanálise de hoje, não percebi. Mas Sim. Futuro pode ser que eu pegue algo a mais. Show de bola. Ok, gente? Abre as câmeras aí, vamos passar um perfume e a hora do narcisismo. Vou fazer um print. Cadê? Quem pode abrir aí? Então já abriu. Olha, o Vitor conseguiu, rapaz! Ó, a Cris também. Rose. Vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 1, sorrisos. Pronto, vamos ver se vai. Eu tirei um aqui. Eu tirei uma dessa vez também, porque eu tô na máquina que está mais de boa para fazer isso. Gente, então E ainda tá isso. Gravando, hein? Muito obrigado a todos. Espero que a gente consiga evoluir aí nessa frente de poder fazer essas atividades propostas. E qualquer dúvida, nós estamos lá, chama a gente no privado, manda mensagem no grupo e tamo junto. Até sexta-feira que vem. Gente. Bom fim de semana. Sexta-feira. Boa noite para todos. Muita paz e luz e um panta-rei para todo mundo. Boa noite. Liberada a cerveja.